Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Jean. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma comunicação que eu preparei para o Congresso Soter, aqui da região sul, sobre o livro de Tobit. Alguns podem perguntar o que é o livro de Tobit. Em algumas Bíblias que tem os livros chamados apócrifos, tem lá o livro de Tobias. Mas acontece que Tobias não é o personagem principal do livro. Quando ele foi escrito em grego ali, na época do judaísmo do segundo século, nós temos ali que o personagem principal e o nome do livro é Tobit, o pai de Tobias. Acontece que quando foi traduzido para a Vulgata Latina, o tradutor traduziu tanto Tobit quanto Tobias por Tobia. Tem aquela letrinha latina AE no final, né, que fala E, A, difícil de falar para nós em português hoje. E acabou que quando foram traduzir do latim para o português, traduziram pelo nome do filho, Tobias, e não pelo nome do pai, Tobit. Mas eu prefiro chamar o livro pelo nome do qual ele foi escrito, Tobit, que é um dos personagens. E eu queria falar um pouquinho sobre um dos personagens do livro. Para quem não está familiarizado com a história do livro de Tobit, o livro de Tobit conta a história de uma família que vivia lá na diáspora, na época após o exílio babilônico. Eu vou falar um pouquinho sobre o personagem Asmodeu. Ele é o antagonista dessa história. E eu chamei essa apresentação, essa comunicação de um monstro na câmara nupcial e Asmodeu e a sua função narrativa no livro de Tobit. Queria só fazer aqui um agradecimento ao Dr. Carlos Olivares, ele que está me orientando nessa temática de estudos da Septuaginta. Fiz a matéria de exegese da Septuaginta com ele e com o Dr. Adenilton aqui, que é do nosso grupo de estudos da Antiguidade. E o Dr. Carlos está me orientando aqui nessas pesquisas sobre o livro de Tobit e Septuaginta. Ele nos está ajudando a entender um pouquinho. Por que é importante nós estudarmos a Septuaginta? Porque ele é um documento que revela como as pessoas pensavam naquela época. É um livro que retrata como as pessoas imaginavam a religião, a sociedade, a cultura daquele judaísmo do segundo templo ali, talvez ali 2 séculos antes de Cristo, naquela região ali. Então isso é muito interessante para a gente aprender sobre isso e ele está me orientando nisso. Qual que é, então, a história do livro de Tobit? O livro de Tobit, ele é uma novela religiosa da diáspora e ela foi escrito para ser um manual de sobrevivência ética. Ele passa-se na cidade de Nínive, lá na antiga Síria, e seu objetivo é instruir os judeus a manter a fidelidade à lei. Porque lá nós temos ali o personagem principal, Tobit, que é instruído, ele pratica caridade, ele sepulta os mortos da maneira que a Torá instrui eles a fazer. Então, enquanto lá muitos não estão ligando mais para as regras da sociedade e as instruções da Torá, porque eles viviam no exílio, Tobit tenta viver de acordo com a Torá. E essa é a questão do livro. E também o livro ele está dando uma ênfase especial na endogamia. Endogamia é casamento entre parentes, entre pessoas da mesma etnia. E os judeus naquela época estavam com medo de serem assimilados pelas nações ali aonde eles estavam espalhados, né? Principalmente no contexto do helenismo, onde existia essa ideia desse sincretismo de culturas e religiões. E os judeus eles queriam se manter separados, queriam continuar praticando a endogamia. E o livro de Tobit é um incentivo para que isso seja praticado. É uma, é uma defesa disso, para evitar a assimilação. Balkan, que é um estudioso da temática de Tobit, ele fala que Tobit é uma das mais significativas histórias curtas da antiguidade, uma short story da antiguidade. Então, qual que é o problema da narrativa de Tobit? Então, nós temos ali dois personagens que sofrem na história. O primeiro deles é Tobit, cujo dá o nome ao livro. Tobit, ele fica cego. Enquanto está ali praticando suas boas ações, um pássaro ele faz um excremento que cai no seu olho e deixa ele completamente cego. A outra personagem que também sofre no livro de Tobit é Sara. Sara, ela se casou 7 vezes. E na noite de núpcias, antes que o casamento fosse consumado, o demônio chamado Asmodeu, ele vai lá e mata o marido de Sara. Então essa é a problemática. A cegueira de Tobit, apesar de ele ser justo, e Sara, que não consegue casar.
porque toda vez que ela casa, o demônio Asmodeu mata o seu marido. 7 vezes isso aconteceu. Então, como eu falei, o livro de Tobit, ele é uma parábola nacional, porque representa um pouco o Israel no exílio, os judeus no exílio. A aflição dos personagens, Tobit e Sara, representa um pouquinho a condição crônica dos exilados. E no centro desse sofrimento nós temos a dualidade sobrenatural. Por quê? Como é que existe a resolução do conflito no livro de Tobit? Deus envia o seu anjo, chamado Rafael, e Rafael, ele vai lá e ele ajuda o filho de Tobit, Tobias. Então, ele vai junto com Tobias para a cidade onde mora Sara, e Rafael ajuda a derrotar o demônio Asmodeu, e Rafael ensina Tobias como ele poderia curar a cegueira de Sara. Então, Rafael, ele resolve tanto a questão do casamento de Sara, que casa com Tobias, quanto cura Tobit a cegueira. Então, nós temos ali uma questão de uma batalha espiritual no livro de Tobit. Nós temos a dualidade sobrenatural, onde nós temos a Rafael, que é o agente divino, mensageiro da providência, e Asmodeu, um símbolo do caos, um símbolo dos inimigos da nação, que querem impedir. Bem, o livro de Tobit, ele é um livro complexo, cheio de coisas interessantes para serem estudadas, mas a minha comunicação aqui tem um objetivo, que é qual? É entender que o conflito cósmico de Asmodeu com Rafael não é apenas um conflito antropológico. Eu defendi que, na verdade, Asmodeu ele foi caracterizado como um flat character, um personagem plano, segundo a crítica narrativa. E isso aí, a gente vai estudar, eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso, mas ele ser um personagem plano não foi um erro narrativo, não foi que ele não teve descrição por qualquer detalhe, foi uma intenção do autor para potencializar a sua função simbólica como a personificação absoluta do caos e da ameaça à comunidade judaica e à dignidade humana de Sara. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, como isso afetou a dignidade humana de Sara e como Asmodeu ser um flat character, ele acaba sendo uma intenção do autor para retratar o que realmente é o mal e o caos. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a crise antropológica de Sara. Olha só, Sara tem um sofrimento imediato do impacto da ação de Asmodeu em sua vida. Por quê? Porque Asmodeu impedia ela de se tornar um personagem relacional. O demônio mata seus 7 maridos na sua noite de núpcias, impedindo a consumação e a reprodução, a procriação. No contexto social da época, isso atacava o cerne da identidade feminina, a continuidade da família. A gente sabe que na sociedade patriarcal, lá do segundo século antes de Cristo e daquele tempo, nesse período, realmente uma mulher não ter filhos era um motivo de vergonha. Era um sinal de que ela não tinha a bênção de Deus, era um sinal de maldição não ter filhos. Então, ela se casar e não conseguir consumar o casamento e assim não poder ter filhos era um sinal de uma crise pessoal para ela. Embora algumas versões do livro de Tobit, elas falem um pouquinho que Asmodeu amava Sara. Isso nós temos ali em alguns manuscritos gregos, também alguns manuscritos de Qumran, do Mar Morto. Esse não é o foco principal. A função de Asmodeu na trama é ser apenas o agente destrutivo. Ele não é caracterizado com profundidade. Ele, na verdade, ele apenas é um lugar de morte. A sua função é o seu alvo, o seu objetivo é acabar com a existência do povo ao atrapalhar o casamento. Então, a Septuaginta, algumas pessoas talvez não saibam como ela foi formada, mas não foi que alguém pegou o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas e traduziu. Não. Ao longo do tempo, nas várias cidades e sinagogas que existiam na diáspora, os rabinos iam traduzindo conforme a necessidade daquela região. Então, se aquela região precisava de uma tradução de Isaías, precisava de uma tradução de Jeremias, de Gênesis, traduzia de acordo com a necessidade daquela região. Então, nós temos uma vasta gama de manuscritos que a crítica textual, né, esse tipo de estudo literário, ele tenta descobrir qual seria, então, o texto mais próximo do
original. Mas como nós temos várias traduções, então acaba que existe uma diversidade. E o livro de Tobit nós temos duas versões, a versão curta e a versão longa. Você vê como existe uma diversidade de manuscritos. Então, existe sim alguns manuscritos que falam que Asmodeu era um amante ciumento, ele amava Sara, mas isso não impede de manter ele como sendo um personagem plano. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Mas a crise da dignidade humana de Sara é que ela passa a ser acusada publicamente de ser uma assassina de maridos. Uma serva da casa do seu pai fala que, na verdade, ela é que mata os maridos. Ela é acusada de ser assassina. E isso coloca um estado de opróbrio sobre ela. Muita vergonha. Ela, além de ter essa questão de não conseguir ter filhos, ainda fica talvez com essa suspeita de ela ser quem matava os maridos. E o que ela acontece? Ela se coloca no estado de isolamento e de vergonha. Seu valor como esposa é negado. Seu valor como mãe é negado. Então, a comunidade começa a rejeitá-la e ela começa a se trancar num estado de muita e muita tristeza. Tanto é que ela chega a ter um desejo de morte. Ela pensa que não tem por que continuar vivendo e viver essa vergonha. E ela chega a considerar então tirar sua própria vida, se ferir. Mas ela sobe até o quarto andar da casa do seu pai, leva uma corda, mas para ela ali o sofrimento era tanto que ela preferia a morte à vida, por causa que a vida dela estava só sobre vivendo sob indignidade, humilhação. Seu desespero então é uma coisa existencial, não é uma coisa emocional. Mas o que impede ela de tomar essa atitude de se ferir é exatamente uma questão relacional, o amor que ela tem ao seu pai. Ela desiste para não trazer ainda mais vergonha para a sua família. Além disso, quando ela está nesse momento de luta, será que eu faço essa ação contra mim mesma ou não? Ela vai lá e ora. E ela ora falando assim: ó, eu sou inocente, eu sou pura, eu nada fiz de errado para eu estar passando por essa crise. Então, essa oração, ela é um mecanismo onde começa então a resolução que vem através do envio de Rafael lá para a casa de Tobit para ajudar Tobias a vir aqui conhecer Sara. A minha tese principal aqui é que eu fiz uma crítica à narrativa através do análise literária. E eu vou falar um pouquinho sobre o flat character. Então, o que é isso? Bem, a minha análise aqui usa a crítica narrativa sincrônica. Então, o que é isso? Eu estou preocupado com o texto, como ele chegou até nós. Eu não estou aqui me preocupado como ele foi formado, quais são as suas origens, quais são as possíveis variações de como ele foi construído. Esse não é o meu foco. Meu foco é a forma final dele que chegou até nós aqui hoje. E eu vou usar a teoria de caracterização de personagem que foi criada por A. M. Foster, lá no ano de 1927. Ele falou que as narrativas se baseiam em dois personagens. Então, dois personagens. Um personagem é o flat. O que é o personagem flat, ou plano? É o personagem que ele é muito simples, ele é estático, ele é previsível, ele tem apenas uma ideia. E temos o personagem round, ou personagem redondo, que é um personagem complexo, dinâmico, que toma ações surpreendentes. E a minha ideia é que Asmodeu é um flat character. Então, o flat character, ele, como eu falei, ele não se desenvolve, ele é baseado apenas numa única ideia. Ele é bidimensional, ele é estável, previsível, facilmente resumível. E é nesse perfil que Asmodeu se encaixa. Qual é a prova textual disso? Bem, o narrador apresenta simplesmente como sendo um demônio mau. Não existe nenhuma descrição. Ele tem apenas uma função, que é destruir. Ele é um tipo, ou ele é uma etiqueta. Ele tem ali apenas uma função. Então, por que ele tem essa planura? A minha tese é que essa falta de complexidade na construção de Asmodeu, na verdade, ela é estratégica, porque ela esvazia o poder do mal na narrativa. Ele evita trabalhar a psicologia dele, as intenções dele, e redireciona para a teologia da intervenção divina e a resposta humana, da obediência e da oração. Então, o foco não é por que ele faz, como ele faz e toda a sua. Não é explorar a personalidade de Asmodeu, mas sim apenas de maneira breve falar sobre ele para dar uma ênfase na intervenção divina. Então, o caráter plano de Asmodeu transforma ele apenas numa encarnação do
da sua função, que é o mal. O seu nome, que é ligado à raiz hebraica destruir, exterminar, reforça a ideia de que ele é apenas um ser que faz destruir. Ele é uma força do caos, é uma anticriação, que está ali na narrativa para se opor à ordem. E ele precisa ser expulso para que a vida prossiga. Então, essa é a minha teoria, que ele é um personagem plano, porque o narrador quis assim fazer para dar uma ênfase na intervenção divina e não no mal. E o que acontece após a ameaça e a restauração? Então, Asmodeu, ele não é apenas um vilão, ele transcende isso. Ele é a antítese da vida. Por quê? Porque ele está atacando fundamentalmente a identidade judaica, que é a endogamia. Então, Asmodeu está impedindo que os judeus permaneçam casando entre si para preservar sua identidade. Por isso, ele é uma metáfora da morte de Israel. Ele se torna, então, um inimigo da Torá. Ele representa o risco à assimilação das nações ao redor de Israel. Ele é um símbolo da morte de Israel na diáspora. A sua função ali é realmente dar fim à existência de Israel. Bem, o demônio então é movido por um desejo egoísta que leva à morte, leva ao caos. Já Tobias, o filho de Tobit, que vai até a cidade de Sara e casa-se com ela, ele na verdade ele casa com Sara por sinceridade. O texto grego fala da aletheia, né? A verdade, sinceridade. É isso que move Tobias. E não por luxúria, diferente do demônio Asmodeu. Então, esse contraste teológico entre as motivações de Asmodeu e de Tobias, ele reforça que a motivação correta, a obediência à Torá, é o que leva à vida e à preservação da comunidade de Israel. E qual que é a estratégia da derrota? Então, quem não conhece a narrativa pode imaginar que o clímax da história é o embate entre Rafael, que está acompanhando Tobias até o casamento com Sara, e Asmodeu. Mas, na verdade, a derrota de Asmodeu é completamente anticlimática. Não existe uma batalha épica, não. Rafael pede para que Tobias e Sara, antes de eles consumarem o casamento após a cerimônia, eles queimem um pouquinho de um peixe que eles pescaram na sua viagem junto com incenso, e esse cheiro espanta Asmodeu ali da câmara nupcial, e Rafael vai lá e prende ele no Egito. Simplesmente é isso. Então, não existe uma grande batalha. Essa vitória anticlimática demonstra que, perante da intervenção divina na narrativa, o mal não tem poder de agência real nenhum. O foco, então, não é a batalha, mas sim a fé dos dois. E a vitória sobre Asmodeu é um ato de restauração da dignidade de Sara. O casamento finalmente bem-sucedido permite que ela realize sua vocação relacional e social. E a expulsão do caos permite a criação de um novo Israel no exílio, garantindo que o futuro de Israel está garantido e a herança judaica vai permanecer através da endogamia. Então, aquilo que impedia que Israel continuasse existindo finalmente foi expulso. Israel pode continuar existindo na diáspora. E a fuga de Asmodeu para o Egito, ela é um símbolo da servidão e caos, e seguido seu aprisionamento. Significa que o mal ele é contido para fora dos limites da comunidade da aliança. O final feliz é uma reafirmação teológica do valor da vida e da justiça. O nome Asmodeu, ele tem um diálogo com alguns demônios da tradição persa ali do Oriente Próximo, mostrando que ele realmente ali existia essa ideia desse inimigo de Israel ao redor. E ele ser preso fora de Israel, fora da comunidade de aliança, é um sinal de que quando Deus intervém, o caos é expulso para longe. Qual a conclusão que eu chego aqui dessa breve comunicação? Primeiro de tudo, o demônio Asmodeu ele é construído como sendo um flat character, né? Um personagem plano, que isola a sua função narrativa para ser apenas um destruidor, tornando ele perfeito para diagnosticar uma crise antropológica de Israel na diáspora. A falta de complexidade do vilão permite focar na solução teológica divina para o sofrimento humano. E a derrota de Asmodeu é o triunfo da vida relacional e da obediência ética.
O livro de Tobit nos ensina que a fidelidade à lei e à Torá é o caminho para restaurar a dignidade da pessoa e da esperança e a continuidade do povo no meio do exílio. E a intervenção divina, ele honra a pessoa justa. E eu queria encerrar com um pensamento que a derrota do caos é o triunfo da aliança. Muito obrigado a todos.